Mas vamos lá, minha gente, o que é e quais são os elementos que compõem uma cena fotográfica? Já comecei abrindo parênteses aqui, né? Pessoas, entende? Não só pessoas, mas vamos colocar aqui quais são os elementos que compõem a cena. Pessoas, objetos, olha aqui, vou passar aqui o ambiente, as luzes e as sombras. Sem esquecer das cores. Olha aqui, tá bom? Então é isso que eu vou falar aqui para vocês. E formas, olha aqui, texturas. Isso são os elementos que a gente precisa saber, né? Para compor a cena. Ai, André, é muito difícil. Não, não é. É olho treinado. O profissional da fotografia tem que ter olho treinado para entender o que é e quais são os elementos que compõem a cena e como interferir, como funciona. Ou não interferir, mas direcionar o próprio olhar e o próprio ponto de vista para entender, dominar a cena e, né, construir uma nova forma de fotografar. Vamos lá? Pessoas dentro de uma cena fotográfica podem ser divididas em protagonistas ou protagonista, figurantes ou comparsas. Nessa imagem dá para notar quem são os protagonistas. São dois, então não é o protagonista, mas são os protagonistas. Os figurantes, tá? Realmente a gente chama cena fotográfica, tá? Então no centro da cena fotográfica nós temos, né, os protagonistas. O que eles estão, né, fazendo? Uma ação cênica. Eles estão se beijando. E o ponto de vista do fotógrafo é privilegiado, porque ele está bem na frente. Então, ele tem deixa eu aumentar aqui para vocês observarem bem. Ele tem uma pessoa aqui na frente, que são figurantes. Tem uma pessoa que está passando aqui. Tem os dois que estão se beijando, tem uma senhora que tá saindo de trás aqui, tem uma outra pessoa que tá passando, né, lá atrás, isso tem outra pessoa aqui na frente. São os planos que se intercalam, né, entre os protagonistas e dão o quê? Movimento à cena. Então, primeiro elemento, pessoas, não é o mais importante, é o primeiro que eu coloquei aqui, tá bom? Qual outro elemento corrobora para a cena que é importante? Objetos. Nesse caso aqui, tá? Os objetos é a cadeira, é o carro, é a mesa, tá? Aqui tem uma bolsa. Esses são os objetos. Então, primeiro, pessoas. Segundo, objetos. Todo e qualquer objeto que esteja em contato com os protagonistas ou protagonista, ou faça parte da decoração do ambiente. Eu coloquei aqui vários objetos para vocês terem ideia, né, do que, né, pode ser qualquer objeto, tá? Deixa eu deixar uma coisa bem clara, qualquer objeto que corrobore a cena. Se nessa imagem eu tivesse colocado uma árvore, não seria um objeto que corrobora a criação da cena fotográfica. Por quê? Porque é um elemento de ruptura. A árvore no meio de uma praça, até pode ser. Mas nesse ambiente completamente urbano, até uma folhagem aqui já destolheria, né? Tiraria, desculpa, eu errei aqui a palavra. Tiraria, né, o foco que é o beijo. Então não é qualquer objeto, são mínimo, né, objetos que corroboram a ação cênica e a construção da cena fotográfica, tá bom? Terceiro e não mais importante, ambiente. É o espaço onde acontece o evento que será fotografado. Pode ser uma sala, um salão, um parque, uma praça, uma igreja, uma rua, uma cozinha. O ambiente como palco cênico, aonde vai acontecer a ação cênica. Aqui, uma cozinha. Olha só. É o ambiente. Luzes, porque a fotografia sem a luz não existe, né? A luz, ela direciona, ela domina, né? Ela integra a fotografia. Fonte luminosa, podem ser fontes luminosas.
que coloca no foco o evento. Pode ser a luz solar, a luz artificial do ambiente, ou ainda o flash da câmera, ou monotorcha, né? Ou flash de estúdio, tá bom? São vários tipos de luz, mas quem já segue aqui já sabe que as fontes luminosas podem ser luzes naturais ou luzes artificiais. E ali, né, tem toda uma declinação dos tipos de luzes. Sombras, porque as pessoas não falam de sombras. Sombra, gente, também faz parte da cena fotográfica e ela decora, então precisa. Eu coloquei aqui essas imagens para deixar bem claro a importância das sombras dentro da cena fotográfica. Sombras, todo tipo de sombra que é produzido pelas fontes de luz. Exemplo, desenho das rendas que decoram a pele. Eu trouxe de propósito esse tipo de sombra para vocês entenderem a importância de levar em consideração, né, a sombra na cena fotográfica. Cores. Gente, o que eu tô falando são os elementos para levar em consideração. Não necessariamente tem que colocar todos eles juntos na mesma medida, porque se eu coloco essas cores nessa foto aqui, não aparece nada da sombra. Então, vocês entendam que não tem o mais importante, tem o dominante, tem o protagonista. Cores, cor dominante por contraste ou cores com declinação monocromática. Na discoteca, no bar, né? Iluminação urbana. Só para vocês entenderem, né? Perfeito. Olha aqui, o gato. Isso aqui deve ser uma casa na Grécia. São cores, né, os azuis ou também Turquia. Aqui, ó, só para vocês observarem os vários tipos de luzes que podem ser criados como dominantes, né, da cena fotográfica. Então, já que mudaria completamente o ambiente de acordo com essas cores, elas são muito dominantes. Ela domina o espaço, né, da cena. Formas. Eu formo linhas, quem já me acompanha no Instagram há algum tempo já sabe que as fotos, que a cena fotográfica, eu tenho que observar as formas, porque a calçada é uma linha, a fila dos carros é uma linha, então eu tenho que observar o que está em linha, retangular, sinuoso, quadrado, triangular, isso interfere com a cena fotográfica. Então, entenda os elementos que são importantes levar em consideração, né, quando se quer fotografar. Aqui eu coloquei, né, formas redondas. Aqui tem uma imagem que está sendo tomada por bolhas. Bolhas. Vocês diriam que uma imagem de casamento seria completamente coberta por bolhas? Sim, como também pode ser balões, como podem ser, né, vários outros elementos. Olha só, as bolhas, elas também ocupam bastante espaço na cena fotográfica. Então, precisa levar em consideração, olha, ainda mais quando elas são bem grandes. Textura. As texturas, minha gente. Tem vários tipos de texturas que entram em relação numa cena fotográfica. Lisa, rugosa, macia, seca, quebradiça. Olha só, tem vários. E aqui eu mostro uma textura que é muito característica, né, do nosso Brasil. O que é essa aqui? Quem é que sabe, me escreve nos comentários. Eu sei qual é a textura. Eu sei o que quer dizer a textura, né? O que ela tá chamando? Ela é muito característica, ela é iconográfica. Onde eu vejo essa textura, eu já sei. Ela é iconográfica. Então, minha gente, resumindo rapidinho essa primeira pergunta, essa primeira fase da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, maravilhosa. O que é e quais são os elementos que compõem uma cena fotográfica? A gente falou pessoas, a gente falou objetos, a gente falou ambiente, a gente falou luzes, a gente falou sombras e a gente falou cores e texturas. Tá bom? Excelente, a gente tem que prestar muita atenção nesses elementos para compor, dominar, né? E fazer fotografias.